Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte do tópico de hoje, do tema de hoje, né? Que é um tema árduo, tá, pessoal? Que eu tô falando desse tema porque eu presenciei ontem, tá? Sentimentos ruins, energias ruins, tá? Eu experimentei isso, por isso estou falando desse tópico, tá? Agora eu estou melhor, tá? Energeticamente, espiritualmente, tá? Mas ontem não estava tão bem assim, tá, pessoal? Mas graças a Deus, com a ajuda da espiritualidade, eu fiz o meu trabalho energético, entrei na frequência espiritual, tá? Para elevar minha energia, tá? Então, esses pensamentos saíram, tá? Essas coisas ruins da minha mente, a vibração saiu dessa vibração baixa, tá, pessoal? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o meu tema que a gente falou aqui na primeira parte, qual é? O que é a energia da briga, da discussão? O que é isso? Existe aí. Se eu ontem, né, no tema de ontem, eu falei sobre a energia positiva, que é a energia do bem, de fazer o bem, o amor, a paz, né? Ontem eu não falei sobre isso. E ontem, se vocês assistiram, prestaram atenção, vocês viram que eu falei que o espírito, ele não quer que você esteja nessa frequência positiva. Ele vai atacar. Então eu disse, ele vai usar alguém da família para atingir você. E não deu outra, tá? Parecendo que eu falei, não deu outra. Então, usou alguém da família para atacar, para me tirar da frequência positiva, tá? Mas ele caiu por terra, tá, pessoal? Caiu por terra. Então, é por isso que eu falei que essa energia da briga ou da discussão, né? O que é isso, pessoal? Ele fala a energia da briga é uma energia negativa gerada por discussões, desentendimento e briga. Ela pode contaminar o ambiente e atrair espírito maligno. Então, a gente viu na primeira parte que se o ambiente, a sua casa está cheio de briga, discussão, seja no trabalho, no ambiente, até na igreja, tá, pessoal? Teve igreja que o ambiente era insuportável, tá? Eu sinto muito, porque é um ambiente preparado para que os amores estejam no amor fraterno, se reúna ali, ajude um ao outro, tá? Era para ser isso, mas esses ambientes, pessoal, se tornaram também competitivos, tá? Porque envolve dinheiro aí, envolve tudo. Então, quando envolve essas coisas, se torna um lugar competitivo, tá? A Matrix entra rasgando também aí, tá? Aí a gente viu o que mais na primeira parte? Viu que a influência do ambiente, né? Se tiver briga, desentendimento, essa energia fica ao redor, envolvendo as pessoas, né? E atraindo uma inesperada e terminável sintonia de espírito maligno. Então, a pessoa entra na sintonia, tá? Aí, ó, pessoal, começa, ó, tá? Então, é para sujar o ambiente. Eu venho aqui, pessoal. Eu venho aqui, faço aqui o trabalho da espiritualidade, mas vem pessoas que sujam o ambiente. Ele não quer deixar o ambiente tranquilo, na paz. Não quer. Não quer, pessoal. São pessoas que são acostumadas à energia negativa, tá? Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. E isso está acontecendo na minha família. Deve acontecer em várias famílias aí, tá, pessoal?
que não tem espiritualidade aí, tá? Nessa família, tá? Aí o que é que a gente viu mais? A gente viu que o ambiente familiar ocorre desavença, produz a expansão da negatividade. Então, se o ambiente tem muita discussão, ela expande a negatividade, tá? Aqui ainda tá melhorando, por quê? Porque eu estou colocando aqui esse trabalho energético, espiritual, tá? Que tá melhorando um pouco, tá, pessoal? Mas você vê que tem gente que vem para sujar o ambiente. Por quê? Não quero esse ambiente calmo aqui, não. Porque gosta da energia negativa. E o espírito vai aproveitar aí, tá? Aí, o que é que ele fala mais? A gente viu mais. Ele fala que o universo tem o seu mistério enigma. Sendo desvendado, um deles é a dificuldade de entender a lei da atração energética. Então, tem pessoas que não entendem o que é isso. O que é isso, irmão? Lei da atração, lei energética, o que é isso? Tem evangélico que não sabe o que é isso, pessoal. Que é a lei da atração. E está funcionando aqui no universo. Tá? A Bíblia fala sobre isso, tá? E eles não entendem como é isso, tá? Como é que se dá essa lei da atração. Por quê? Porque se você está vibrando alto, você vai atrair espírito evoluído, tá? Situações, pessoas também que estejam na mesma frequência. Mas se você estiver vibrando baixo, que é o pensamento negativo, ódio, culpa, esse sentimento, você vai atrair espírito maligno dessa vibração. É isso que é a lei da atração. Tá? Conta aí um bocado de coisa aí sobre ela. Mas é só isso, tá? É a maneira como você está pensando, está sentindo. Isso que significa a lei da atração. Que ele fala, é vigente em toda perspectiva da inteligência do universo. Então, essa lei da atração energética, né? É vigente em todo perspectiva de inteligência do universo. Então, aqueles que têm consciência, essa lei é para essas inteligências do universo, tá? Por quê? É para que essas consciências saibam se comportar aqui nessa realidade. Mas o que é que acontece? Não se comportam. O que é que acontece? Começa a fazer bagaceira, a vibrar baixo, fazer coisas aí erradas, e aí vai atrair o quê? Os espíritos. Então, ele diz que vai ser uma festa para esse espírito, tá? Aí a gente viu que toda a energia gerada em situação específica atrai forças, seres, até mesmo seres que apresentam não na expressão espiritual. Então, são espíritos. São estes que, dispondo de materialidade, vaga em busca de identidade. Então, perdeu a identidade esses espíritos. Ou nem mesmo disso, né? Uma vez que não tem noção de si mesmo. Então, às vezes ele não está nem buscando a identidade, mas ele nem sabe, não tem nem noção de si mesmo, que ele perdeu o corpo. Tem espírito aí que está vagando aí, tá assim, pessoal. E está perturbando até as outras pessoas, estão virando obsessor. No instante vira demônio, tá? Vai perder todo o brilho, perdeu, ele fala aqui, são aqueles que estão colocando em nenhuma missão. Então, eles não estão colocados em nenhuma missão. Está vagando. Porque aqui a gente veio com a missão, um propósito de vida, tá, pessoal? A gente encarnou aqui, a gente está aqui nessa realidade para cumprir a nossa missão. Que perderam a sua origem. Então, perderam a origem divina. Esses espíritos perderam a luz, a centelha divina que estava nele.
que foram esquecidos e não apresenta qualquer impulso de regeneração. Então, ele não consegue apresentar nenhum impulso de regeneração. E a gente viu que são espírito, zumbi, vampiro de alma. Então, existem vários nomes. Vaguem em bando, então, em bandos, em vários espíritos, né? Procurando canto sombrio e escuro. Então, está procurando escuridão. Se alimenta de energia negativa. Então, esses espíritos se alimentam de energia negativa. Nem sempre é possível chegar a ambiente conturbado, né? E fazer todo o esforço vibracional para que a pessoa se ofenda, brigue, se agrida, discussão, ainda mais para eles quantos insuportável o ambiente, maior a festa. Então, quanto maior é o ambiente suportável, maior é a festa dele. A gente viu isso na primeira parte. E aí, o que é que a gente viu na primeira parte mais? A gente viu, em geral, esse espírito vem para difundir a maldade. Então, ele vem para difundir a maldade nas pessoas. E se você está na sintonia dele, você vai receber essa maldade, tá? Porque é sintonia, tá, pessoal? Se tem nenhum vínculo anterior com a pessoa, sem ter nenhum vínculo. Você entrou na frequência, pronto. Você agora já tem um vínculo com ele, tá? Com a pessoa que está sendo desentendendo, não é alma da falecida sogra, nem do patrão que morreu. Não é espírito maligno enviado. Ele fala que é especial, nem especialmente, ele fala, são espírito coligado, zombeteiro, endurecido, que emana destrutiva, incontrolável energia. Então, ele pergunta, e como a gente faz? Como a gente constrói uma defesa que neutraliza esse efeito negativo? Como é que a gente faz, pessoal? A gente que é espírita, a gente que está aqui estudando, como é que a gente faz? Foi o que eu fiz ontem, tá? Oração, meditação, comecei a entrar em boa energia, buscar a espiritualidade para a gente melhorar consciencialmente. Porque a confusão que teve ontem aqui, o espírito estava querendo me acessar, tá? Colocar pensamentos malignos errados, tá? Aí ele fala, não é fácil, tá, pessoal? Aí ele fala oração, meditação, leitura de escritura no ambiente. Então, eu estou fazendo isso. Leitura aqui da escritura de texto espiritualista, tá? Depois aqui eu meditei, eu orei antes, agora eu estou estudando aqui. Mas por que aconteceu na sua casa, irmão Samuel? Discussão aí, essas pessoas... Por quê, pessoal? Essas pessoas estão resistindo, estão endurecendo o coração para a espiritualidade. Aí o quê? Porque ela não quer sair daquela energia, o espírito começa a tentar ela, tá? E vai querer fazer com que o ambiente esteja baixo. Eu estou querendo elevar a vibração do ambiente, mas tem pessoas que querem, não gosto desse ambiente assim, com essa vibração de amor, eles querem baixar, o espírito vem para baixar. É por isso que cria essas confusões. Eu sinto muito, tá, pessoal? E tem muitas casas assim, não é só minha casa aqui, tá, pessoal? É em todas as casas. Aí, o que é que a gente viu mais? Para limpar o ambiente, né? A gente precisa fazer e praticar a harmonização espiritual, que ajuda a afastar os inimigos da harmonia humana. Então, é você entrar no equilíbrio, começar a trabalhar você, tá? A emoção, o pensamento. Então, a meditação, a oração, buscar as coisas boas para fazer. Isso harmoniza você. Você entra neutra e esse espírito não consegue ter acesso a você. Aí ele fala, trazendo equilíbrio no relacionamento, é necessário que a pessoa conheça sobre espiritualidade
para colaborar entre si. Então, se você está numa família que as pessoas não sabem o que é espiritualidade, não sabem, isso vai dificultar para colaborar para que o ambiente fique agradável. Por isso que se a família toda é espiritualista, estuda, ora ali junto na casa, tá? Medita ali, ajuda o ambiente a ficar mais seguro. Mas é isso, tá? Às vezes a gente se despertou e as outras pessoas da casa não despertou. Tá na ignorância. Ela pode estar até em um grupo religioso, como alguns da minha família estão no grupo evangélico, mas não sabe o que é isso. Ele pensa até que isso é coisa de louco, tá? Já me falaram aqui, é coisa de louco que você faz. Tá? Aí ele fala, comunica a sua fraqueza, respeite o outro, ajude o outro, para que a energia não permita que no seu campo energético é influenciado pelo mal. Então, para a gente criar uma barreira para não deixar que essa energia do mal penetre no nosso campo energético. Porque é aí que os espíritos começam a emanar pensamento negativo para a pessoa. Tá, pessoal? Ele entra no campo da pessoa e começa, foi o que ontem ele estava querendo entrar no meu campo. Eu estava até me sentindo mal, porque o espírito estava colocando pensamento negativo, tá? Então foi por isso que eu fui meditar, orar para limpar meu campo, tá? E limpou, tá? Por isso que eu tô bem melhor agora, tá, pessoal? Mas foi um sentimento, tá, pessoal? Não muito ruim. Nossa, pessoal. Pensamentos negativos, coisa ruim surgindo dentro de você, tá? Então, é isso que o inimigo quer, pessoal. Aí a segunda parte, vamos começar aqui. Ele fala, lugares com muita briga, discussões, discórdia, fofoca, são campeões em roubar nossa energia, principalmente quando ocorrem agressões verbais, com troca dessas ofensas em palavras de baixo calão, de baixo escalão, né? Nossa, pessoal, isso aconteceu ontem aqui, tá? Agressão física, verbal, troca de ofensas, palavra de baixo escalão, aconteceu aqui, tá, pessoal? Então, aí é um prato cheio, delicioso para os espíritos malignos. É um prato cheio, gostoso. Então, você acha que os espíritos não vão vir para um ambiente desse? Por isso, pessoal, eu estou aqui lutando, tá? Isso aqui é uma luta espiritual, de eu colocar um ambiente elevado aqui, aqui em casa. Mas tem pessoas que estão querendo sujar esse ambiente com a energia negativa. Tem pessoas aqui que estão sujando. Quando melhora, eu acabo aqui de colocar espiritualidade, melhora. Mas vem pessoas e começa a sujar com seu pensamento negativo, começa a sujar o ambiente. É por isso que é a dificuldade, tá? Aí ele fala, nesse ambiente existem vibrações que podem nos contaminar energeticamente, a ponto de sentirmos fraqueza e desânimo. Então, aquele ambiente onde você fica sentindo uma fraqueza, uma moleza, um desânimo, é porque tem uma vibração muito densa que está fazendo com o espírito estão ali colocando um pensamento negativo. Você não tem vontade de nada. Não leva. Então, são esses ambientes negativos, pessoal. E é muito ruim. Quer atrapalhar você de ter o ânimo, a alegria de viver, de fazer as coisas, de gozar a vida, tá? Esses espíritos querem atrapalhar a gente, pessoal. Tá? Aí ele fala, devemos tomar cuidado e prestar atenção com circunstâncias e ambiente que rouba e drena a nossa energia. Se for possível deixar de frequentar certos locais, tem que fazer isso. Então,
Ela aconselha, mas a sua casa, tá? Se você são pessoas que não querem ouvir, não querem. Se você tem oportunidade de sair da casa e morar sozinho ou com uma pessoa que é da espiritualidade, tá tudo certo. Mas se não tem, você tem que estar ali trabalhando, batalhando para que a energia não tome conta do ambiente. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Aqui eu gravo, é por isso que estavam até querendo, não vai gravar mais vídeo, não vai gravar. Não quero que grave espiritualidade, a energia positiva, porque eles querem que emanar a energia negativa dele para impregnar o ambiente. E aí essa energia está incomodando, está batalhando. Os espíritos neles estão se comovendo, entende, pessoal? Então, a gente tem que prestar atenção se o ambiente está roubando e drenando a nossa energia, né? Se possível, deixe de frequentar aí, trabalho, tá? Às vezes a gente é forçado, e se for na igreja, você tem que deixar o ambiente. Se for em casa, você não tem outro jeito, você tem que começar a fazer um trabalho lá. Faça igual a irmã, coloque meus vídeos em uma altura alta para começar a frequência começar a impregnar na casa. Tá? Aí ele fala, proteger e manter sua saúde mental é o primeiro, em primeiro lugar. Estabeleça limite claro, manter uma comunicação assertiva, se for possível, evite se envolver em discussões desnecessárias. Então, você tem que evitar, né, pessoal? Mas às vezes tem situação que foge do nosso controle, tá? Foi ontem que aconteceu. Eu tive que tomar uma atitude, porque para não haver agressão física aqui, tá? Então tive que tomar uma atitude bem forte que poderia ocasionar aí, tá, pessoal? Ou a pessoa me agredir ou eu agredir ela, tá? Mas graças a Deus não aconteceu, tá? Aí da espiritualidade está aqui me ajudando, tá, pessoal? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa energia da briga, da discussão? Será que a Bíblia fala, pessoal? E como é que a gente tem que se comportar? Será que a Bíblia fala também? Vamos ler, né? Provérbio 15, versículo 18. Quem se ira facilmente provoca briga, mas quem tem paciência acalma a discussão. Então, pessoal, a Bíblia é demais. A Bíblia ensina como a gente tem que fazer. Tá? Quem se ira facilmente, tá? Perde o controle, provoca briga. Tá? Aí os espíritos vão gostar. Mas quem tem paciência acalma a discussão. Então, quem tem calma, aquela começa a apaziguar a situação, tá, pessoal? Aí o que mais? Provérbio 20, versículo 3. Dar fim a uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos faz questão de brigar. Então, quem é tolo é que entra nessa energia, pessoal. Então, todos que estão nessa energia de briga, discussão aí, tá? São pessoas até que estão na sua casa, como aqui tem. Essas pessoas são tolas. Então, estão dormindo, estão na tolice, não sabe de nada. Mas aquele que dá fim à briga não é vergonha, é honra para ele, porque é uma sabedoria para que a energia não ultrapasse a uma energia, chegar até briga, sangue, morte, tá? Aí é pior ainda. Aí, Provérbio 17, 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. Então, o começo da briga, ele fala que é como uma primeira rachadura numa represa. Você já viu uma represa de água? Rachou. Então, pare logo ali.
Ele aí fala, é bom parar antes que a coisa pior. Então, é bom parar e consertar logo antes que a coisa pior, porque se rachou, aí você deixa o negócio racha, a briga se vai tomar uma proporção tão grande que é igual uma represa. Quando você vê a água rompe, é destruição para todo lado. Isso também a briga pode fazer. Essa energia da briga, tá? Da briga, da discussão, tá? Então, muitas mortes ocasionadas foi através dessas brigas, dessa discussão. E até em casa, em tudo, tá? Porque pessoas que ignorantes, tá? Não sabe conversar, e consciências ainda que estão aqui tola, tá? Consciências tola. Então, acontece isso, tá, pessoal? É por isso que a gente tem que se defender, tá? Tem que se defender dessas coisas. Aí ele fala, Tiago 4, versículo 1 e 2. De onde vêm as discussões e a briga em seu meio? Da onde vem? É uma pergunta. Acaso não procede dos prazeres que guerreia dentro de você? Então, ele está falando que essas pessoas procedem do ego, dos prazeres. Prazeres estão ligados ao ego. Então, vem desse homem inferior, desse ego, que a sua consciência está ligada. Que está guerreando dentro de você. Você está tendo uma guerra com você mesmo. Por isso que o cristão, ele está tendo uma guerra contra ele mesmo. Que é ele controlar esse ego. Tá? Não deixar a inveja, o ódio tomar conta dele. É uma guerra entre ele, tá? Energética, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala? 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em toda a congregação dos santos. Então, Deus é Deus de paz, pessoal. Então, um ambiente que está em discussão, a sua casa, no seu trabalho ou na igreja, né? Porque ele está falando isso aqui com a igreja lá de Coríntio, porque tinha confusão, tinha briga. Por isso que ele está escrevendo. Ele fala, pois Deus não é o Deus de desordem. Não pode haver desordem. Então, lugar que tem desordem, não tem ordem, Deus não se faz presente aí. Porque Deus é Deus de ordem, mas de paz também. O espírito da paz tem que reinar. Então, se um lugar... Eu fui para a igreja, pessoal, tem muita igreja que tem confusão. Como é que pode isso, pessoal? E essas pessoas dizendo que Deus... Como é que pode clamar Deus em um lugar desse? É engano aí. Aí tem espírito ali de engano, tá? Então ele fala, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em toda a congregação dos santos. Por quê? Paulo estava falando para Coríntios porque estava tendo confusão. Aí o que é que ele fala mais? Tiago 3, versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, então, pessoas que estão no ego estão tendo inveja, né? Há confusão e toda espécie de mal. Então, há toda espécie, há briga e há confusão. Por isso que eu encontrei em algumas igrejas briga, pessoal. Discussão feia. Teve uma que quase eu saio com a mão com o obreiro. Quase eu meto um murro no pé do ouvido dele, tá? Eu poderia ser preso, tá? Ou aconteceu alguma coisa, mas veio aquele sentimento, aquele ódio de eu fazer isso, tá, pessoal? É isso que o inimigo quer. E eu tava no ambiente que era para ter paz, alegria, tá? Era um ambiente conturbado. É o que o apóstolo Paulo estava encontrando na congregação lá, no grupo lá onde se reunia lá, os irmãos lá em Coríntio. Aí Tiago
o irmão de Jesus, ele escreve, né? Só podia ser o irmão de Jesus. Ele fala, pois onde há inveja e ambição egoísta, então, quer dizer o quê? Inveja e ambição. Então, as pessoas estão ambiciosas por dinheiro, posição, elas estão no ego. Aí vai haver o quê? A confusão e toda espécie de mal. Então, por isso que na igreja está acontecendo. Agora, você acha que na família não vai acontecer também? Outras pessoas com inveja, com ambição dentro da família, discute. É pau viola, pessoal, tá? É pau viola, tá? É o que acontece em várias famílias, trabalho mesmo. Então, trabalho, onde eu trabalhei, eu contei aqui na primeira parte, que eu trabalhei numa pizzaria, nossa, era discussão direto, pessoal. Nossa, o ambiente ficava pesadíssimo, tá? Eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu não tinha conhecimento, mas eu sempre fui o quê? Sensitivo, né? Eu sentia as energias, mas eu não entendia o que era. Era uma coisa ruim, mas eu não entendia. Agora eu entendo, né? Aí, Romanos 16, versículo 17. Vamos ler aqui, pessoal. Recomendo aos irmãos que tome cuidado com aquele que causa divisões e põe obstáculo ao ensino que o ensino que vocês têm recebido, afasta desse. Então, empecilho que aquela pessoa vai colocar, tá? Tome cuidado com aquele que está criando divisões, briga, né? Isso vai ser um obstáculo para o ensino que você tem recebido. Afasta desse. Por quê? O ensino que a gente aprende aqui na espiritualidade, com os apóstolos, com Cristo, é o quê? A gente fazer o bem, amar o próximo, né? Então, se está tendo discussão, divisão, o que é que está acontecendo? Está de encontro ao ensino que você recebeu. Então, esses daí que estão fazendo isso, afaste dessa pessoa. Porque essa pessoa é um perigo para a sua espiritualidade. Vai derrubar você energeticamente, né? Vai... Nossa, pessoal, eu estou dando risada agora, mas o sentimento que eu senti ontem não foi fácil, pessoal. Tá? Derruba mesmo, tá? Então, afaste dessa, tem que afastar essa pessoa, tá? Tá fora da espiritualidade. E pior que diz que são da igreja, que é uma pessoa boa, essas pessoas falam. E tem um bocado assim aí, tá? Aí o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 12, versículo 20. Pois temo que, ao visitá-lo, não encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como eu esperava. Temo que haja entre vocês briga, inveja, manifestação de ira, divisões, calúnia, intriga, arrogância e desordem. Então, por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá, na primeira carta ao Coríntios, ele fala, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em toda a congregação dos santos. Por que ele escreveu isso? Por quê? Ele estava escrevendo aqui, ó, na 2 Coríntios 12, 20, pois temo que ao visitá-lo, então, ele estava temendo em visitar esses irmãos, porque ele estava sabendo, né, pessoas escrevendo para ele, olha, aqui, viu, Paulo, aqui está a maior confusão aqui, né, no grupo aqui da igreja aqui de Corinto, viu? Aqui está um pandemônio só. Nossa, aí ele disse, eu temo em visitá-lo e não encontrar como eu esperava. Então, não encontrar vocês no amor, na alegria, um amando o outro, ajudando o outro. Paulo estava temendo isso. E ele fala, e que vocês não me encontrem como esperava.
Então, talvez a reação que eu vou ter não vai ser como você esperava. Que eu falei com amor com você sobre a espiritualidade. Talvez eu chegasse forte aí, ver se briga aí. Começasse então. Talvez você não esperasse isso. Temo que haja entre vocês. Então, ele escreve: temo que haja entre vocês briga. Tá tendo briga na igreja. Inveja, manifestações de ira. Nossa, pessoal. Divisões. Então, nossa, tava um pandemônio lá, tá? Calúnia, intriga. E se intriga. Arrogância. Tem gente lá com arrogância. E desordem. Então, o culto, a reunião que os irmãos não tinha ordem. Tinha desordem. Então, pessoal, era o que Paulo estava escrevendo com medo de acontecer. O que mais? Atos dos Apóstolos 19, 32. A assembleia estava em confusão. Um gritava uma coisa, outro gritava outra. A maioria da parte do povo nem sabia por que estava lá. Então, Paulo foi levado à assembleia, ao sinédrio, né? Aonde muitos, porque Paulo estava fazendo milagre, e às vezes Paulo fez milagre com pessoas que ganhavam dinheiro com aquela doença da pessoa. Então, o que é que aconteceu? Ele foi levado à assembleia, ao sinédrio, né? Estava lá uma confusão, pessoas que queriam matar ele e pessoas que queriam que não fizesse isso com Paulo. Mas ele diz assim, estava em confusão, então a assembleia lá estava em confusão. Gritava uma coisa, outro gritava outra. A maioria da parte do povo que nem sabia o que estava fazendo ali. Então, a pessoa veio foi levada pelo espírito, tá? O espírito maligno querendo afligir Paulo. Eu vejo pessoas que nem sabiam por que eu estou aqui. Ela nem sabia, então estava sendo usado por espírito, pessoal, para querer acusar Paulo, né? Mas Paulo se saiu dessa, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Nossa, pessoal, não é fácil, tá? A vida do espiritualista, daquele que é de Deus, tá, pessoal? Não é fácil, tá? É sofrimento muito grande aqui. É atacado por espírito. Aí o que é que ele fala mais? Gálatas 5, 19 e 21. Ora, a obra da carne são manifesta. Então, ele já fala cá em Gálatas que a obra da carne é essa: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Então, né? Olha aí, olha o que são a obra da carne, que é você estar atrelado ao desejo, ao ego, né? Aí, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Nossa, aqui foi uma bagaceira uma atrás da outra, tá? Para não se perder, ó. Ódio, discórdia, ciúme. Nossa, ciúme tem na igreja, né, pessoal? Ira, egoísmo tem demais. Dissensões tem, facções tem, aquele patotinha. A inveja tem, né? Embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Coisas semelhantes. Eu já adverto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, não vai herdar, porque é uma vibração. Você está numa vibração de ódio, de feitiçaria, de discussão, de embriaguez. Então, você está fora da frequência
que o reino de Deus está pedindo que você tenha. Você está fora. Não vai herdar o reino de Deus. Não vai. Está fora da frequência. Por isso que existe uma frequência que a espiritualidade coloca para a gente usar a matéria aqui, pessoal. É uma frequência que é ensinada pela espiritualidade, é ensinada pelos apóstolos, por Cristo, para que a gente entre nessa frequência, tá? Não, como é que se diz? Entre na frequência errada, como essa obra aqui do ego da carne, né? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Romanos 12, versículo 17. Anota aí, vocês aí que é cristão aí, tá? Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Então, a gente não pode retribuir o mal, tá, pessoal? Mas essas pessoas querem fazer mal a gente, pessoal. Tá? E a gente não pode fazer o mal a ela, porque a gente está querendo procurar fazer o que é correto aos olhos de Deus e aos olhos de todos. Ser uma boa pessoa, a gente quer ser uma boa pessoa, mas essas pessoas querem atrapalhar a nossa vibração, porque são usadas por espírito maligno para querer tirar a gente dessa frequência boa. Por isso que é dificultoso para a gente, tá, pessoal? Difícil, tá? Ontem mesmo eu enfrentei uma dificuldade aqui, pessoal. Enfrentei uma dificuldade energética, espiritual, tá? Espírito querendo me acessar, por causa que a discussão aqui. Mas eu tive que tomar uma atitude, tá? Para que não acontecesse violência física no ambiente, tá? Porque aí ia sujar mais o ambiente, tá? Então eu tive que tomar uma atitude, né? E que não foi de acordo com a espírito, não foi boa, tá? Mas resolveu a situação, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Provérbio 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, por isso que às vezes a gente tem que ter uma resposta calma para acalmar a fúria da pessoa. Mas às vezes não acontece porque a gente mexe com o nosso emocional. Ainda mais pessoas que são pessoas que a gente gosta, tá? Mexe com o nosso emocional. E aí já viu, né, pessoal? A gente perde um pouco a razão, a cabeça e já viu o que é que acontece, né? Então, aí ele fala, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, aquela palavra dura, né, ríspida, vai despertar a ira na pessoa, a pessoa vai até ficar com ódio, mágoa, querendo matar você. Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso acontece porque as pessoas entram nessa energia da briga, da discussão. E aí os espíritos aproveitam, tá? Espírito aí, opa, eu vou dançar aí nessa festa aí. Ele vem correndo para dançar e acontece que é isso que acontece, tá? Mas graças a Deus, pessoal, temos feito aqui um trabalho espiritual, da espiritualidade, tem nos ajudado aqui a manter uma frequência também boa. Já pensou, se eu não estou trabalhando aqui a espiritualidade, o que seria aqui do ambiente da casa? Você entende, pessoal, a importância? Então, por isso que faço igual a irmã. Bote meus vídeos aí para as pessoas ouvirem, ou então para o ambiente aí, se tivesse fazendo para o ambiente ficar mais fluido, tá? Os espíritos que tá aí começar a sair daí, porque ele não vai querer ouvir isso. Ele não vai querer ouvir essas coisas de espiritualidade, tá? Então eles fogem. Eles, poxa, não, esse cara falando aí. Então eles fogem
eles batem correndo, tá? E você vai ficando numa frequência boa. Então, ele não vai ter mais acesso ao seu ambiente, à sua casa, a você, tá? Então, você vai ficar com a mente livre, a espiritualidade. Então, você vai se sentir mais alegre, tá? Então, pessoal, acabou. Graças a Deus. Agradecer a vocês, tá? Pelo vídeo de ontem aí. Obrigado pela audiência, tá? Obrigado por você estar me apoiando, tá, pessoal? Obrigado por tudo. Eu tô aqui me esforçando, resistindo essas coisas para poder estar aqui falando de espiritualidade, tá? É um trabalho meu, tá? Da consciência, mas que esse trabalho esteja ajudando as pessoas, tá? E graças a Deus eu tô vendo que está ajudando aí vocês. Vocês estão melhorando, tá? E é para isso que a gente tá aqui. Melhorar consciencialmente, pessoalmente, tá? Se tornar uma pessoa melhor nessa realidade. É difícil, pessoal? É difícil, porque tem consciências aqui tola, tem consciência tola, tem consciência aí maligna. E a gente tem que lidar com todo esse ambiente energético, tá? É isso, não tem o que fazer. A gente tem que melhorar e seguir a nossa estrada, seguir o nosso caminho, tá? Espiritual. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!